João capítulo 5, versículo 18. Eu quero falar aqui, na verdade, porque nós chamamos Deus de Pai, e através da fé em Jesus realmente recebemos o direito de sermos filhos de Deus. A nossa fé em Cristo nos tornou. Não estava apenas como criaturas pecadoras, filhos do pecado, mas a fé em Jesus apaga nossos pecados, nos traz de volta a Deus e nos torna filhos. E quem nos tornou filhos de Deus foi Jesus. A Bíblia diz que Ele, com o seu sangue, Ele nos comprou para Deus. Ele nos tornou filhos e filhas, quer dizer, nos livrou do pecado, da desobediência e nos levou a Deus. E aqui eu vou pegar o 18 para a gente entender, que foi da cura, diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, no caso aqui Jesus, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus declarava que Deus era seu Pai. Os judeus não aceitavam, diziam, ele está falando. Engraçado, né? Você vê, religiosamente os judeus também diziam, nós somos o povo de Deus, Deus é o nosso Pai. Às vezes ele dizia que era Abraão, que era o pai, ou Deus é nosso Pai. Mas quando Jesus falava claramente, assumidamente, eu sou filho de Deus, então aquilo ali para eles assustava, a ponto que eles ficavam revoltados. Mas até hoje é isso. Quando você fala, se você falar para as pessoas assim, eu também sou filho de Deus, as pessoas não se importam, porque isso as pessoas falam assim, sem nem sentido. Mas quando você bate no peito e diz assim, não, eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus e através disso eu sou de Deus, aí as pessoas já começam a se achando, está querendo ser bom demais, está querendo ser o santão. Eles não gostam. Então, isso aqui aconteceu com Jesus. Mas, vamos deixar essa parte, que aqui é só para começo, diz. Versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Bom, Jesus está falando aqui dele, como filho, a sua convicção que ele era filho de Deus. Sempre é bom a gente lembrar, quando falamos de Jesus, a condição que Jesus se encontrava aqui, né? Jesus não se encontrava aqui como um ser celestial, mas sim como um ser humano, nascido de mulher, nascido naturalmente. Isso a gente nunca pode esquecer quando Jesus está tratando disso com os judeus, porque sempre que a gente fala hoje em Jesus, nós não vemos Jesus aqui andando na terra como homem. Então, quando a gente fala em Jesus, o que vem na nossa imaginação? O ser espiritual que ele é, não é verdade? É o que nós pensamos. Eu não consigo imaginar Jesus simplesmente, eu não consigo, quando eu falo a palavra Jesus, eu não consigo pensar no ser humano cheio de fraquezas, passando os mesmos perrengues que nós passamos, tendo, quer dizer, as mesmas necessidades que nós temos. Não dá para a gente que já pensa no Jesus, o que nós aprendemos dele, o Filho de Deus, esse ser grandioso, poderoso, aquele que apareceu para Paulo, que Paulo caiu do cavalo e ficou até cego, aquele que a Bíblia diz que os seus olhos serão como olhos de fogo. Só que o Jesus que aqui estava, ele não tinha sido glorificado, ele tinha deixado a glória, ele estava sem glória nenhuma. Então estava aqui um homem comum, que os judeus olhavam e diziam, pô, está um camarada aí que come, que bebe, que sente cansaço, que se suja com a poeira do dia a dia, que anda no dia inteiro no sol, e quando é no final da tarde a roupa está suja, adquiriu sujeira do corpo, está até fedendo.
Imagina falar isso, escandaliza até para muita gente, né? Que Jesus fez. Mas ele era um ser humano, passava por isso, que precisa de um banho para se limpar, tirar a sujeira do corpo, que precisa fazer algumas necessidades que nós fazemos, que são sujas. Quer dizer, olha como Jesus estava aqui. Por isso que a Bíblia diz que ele se humilhou, deixando a glória e se tornando um ser humano. Isso era o Jesus que eles viam. Não é o que nós imaginamos, era o que eles viam. Então, por isso, dificuldade de crer. É como hoje, se um pregador está pregando, ele diz assim: olha, eu vou orar, crer que Deus vai abençoar. É acreditar em comedor de feijão, em comedor de arroz. Mas Jesus estava nessa condição de comedor, não de feijão, que lá naquela época não comia, mas do alimento. Ele estava nessa condição. Ele não estava como um ser celestial. E por que é bom, e por que eu sempre bato nessa tecla de lembrar isso? Porque quando nós falamos dos milagres de Jesus, nós temos que lembrar como, em que condição ele estava aqui como ser humano e operando milagres extraordinários, mostrando que se nós crermos em Deus, através de nós, Deus pode fazer milagres. Porque se nós tirarmos esse lado humano de Jesus e ficarmos olhando, contemplando o ser espiritual que ele hoje é, se nós ficarmos olhando, é muito difícil de nós crermos que Deus pode nos ajudar para curar o paralítico, para curar. Por isso nós temos dificuldades de ser ousado, chegar diante do paralítico e falar: levanta e anda. Por isso nós temos dificuldades de chegar para uma pessoa que está lá na cama morrendo com câncer e dizer assim: sai dessa cama, levanta, a partir de hoje está curado. Ou chegar como Jesus chegou diante de um morto e dizer assim: levanta. Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa estrutura, nós olhamos para nós que somos humanos. Nós olhamos para nós igual o rei de Israel. Ele olhou para si quando o rei da Assíria mandou Naamã até ele e mandou uma cartinha dizendo assim: quando esse meu servo chegar aí com lepra, você cure ele. Olha só, eu quero ele curado. Mandou um montão de presente. E o rei de Israel, quando viu aquilo, rasgou as vestes. O ato de rasgar as vestes era indignação, né? Indignado, disse: olha o que ele está fazendo, ele está procurando encrenca, guerra. E ele disse: porque eu não sou Deus para curar leproso. E realmente eu não sou Deus para curar ninguém, mas eu tenho um Deus que pode responder à minha fé, à minha oração e fazer milagres. Foi isso que Jesus veio nos mostrar como homem. E por isso nós devemos estar sempre lendo a Bíblia e entendendo esse lado humano de Jesus, compreendendo, até imaginando as maiores fraquezas, as fraquezas do ser humano, as necessidades que Jesus estava nesse sentido, nessa condição, para nós não ficarmos imaginando, criando na nossa mente Jesus aqui andando na terra, mas como ser espiritual, celestial. Ele não estava como ser humano. E aí a dificuldade de crer nele. E aí por isso que ele dizia: eu sou filho de Deus. E os judeus diziam: não, ele está blasfemando, vamos ter que matá-lo, já que a blasfêmia era um pecado que levava à morte na época. Mas tudo que aí a resposta dele diz: na verdade vai dizer que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Então Jesus deixa bem claro: eu por mim mesmo não posso fazer nada. Agora vamos pegar essa palavra para nós hoje. Em Cristo Jesus nós nos tornamos o quê? Filhos e filhas de Deus. Está na Bíblia. Isso não é arrogância, é verdade. Então, como filhos, por nós mesmos não podemos fazer nada.
Por exemplo, hoje é um dia que estamos orando pela nossa família. Não podemos, por nós mesmos, não podemos salvar nossa família. Não podemos mudar a vida deles onde precisa mudar. Não podemos libertar eles do vício onde eles estão, se estiver preso no vício. Não podemos curá-los se eles estiverem enfermos. Não podemos, por nós mesmos, fazer nada. Como Jesus aqui na terra, como homem, por ele mesmo, só por ele não podia fazer nada. Mas ele diz assim: não posso fazer coisa alguma. Aí diz: se o não vim fazer o Pai. Eles deveriam ter facilitado mais na colocação dessa frase, né? Se não o vim fazer o Pai. Quer dizer, se o Pai não vir fazer. Essa palavrinha pequena, vim, né? Vim, ela está numa colocação bem atual do presente, né? Do vim fazer. Vim fazer, está bem colocado assim. Quando se escreve essa palavra vim com ele, né? Tem lá com ele, não vir, mas vim, aí já é algo por futuro. Mas isso aqui é atual, quer dizer, está no presente para a gente vir. Se Deus, o que era que Jesus estava dizendo? Que Deus estava ali presente para vir fazer as obras através dele. Isso nós podemos pegar. Deus está hoje também presente para vir fazer as obras dele através de nós, a igreja de Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores ainda. Por quê? Porque não é a pessoa, não sou eu, não é você, é Deus fazendo através de nós. De nós o quê? Crermos nele, orarmos, termos comunhão com ele, intimidade, crer na palavra dele, crer que ele pode fazer, crer que eu possa orar e o milagre pode acontecer, porque Deus vai fazer, não sou eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. Eu só vou orar, mas crendo Deus vai fazer. Isso é algo que nós temos que trabalhar no nosso coração muito. E trabalhar é primeiro olhando para Jesus, olhando quem era Jesus aqui na terra, um ser humano, e o quanto o Pai agia através dele. E qual era o segredo? O segredo é que ele cria. Eu vou pedir, o Pai vai fazer. Eu vou orar, vai acontecer. Então era o que ele estava dizendo para nós, ele estava nos deixando a lição para nós. Tanto é que ele chega lá para os discípulos e diz assim: olha, maiores coisas vocês vão fazer, porque eu vou para o Pai, tudo que vocês pedirem, eu vou agir. Agora sim, agora Jesus tem poder de fazer, né? Porque ele está do lado do Pai. Mas assim mesmo ele ainda está sujeito ao Pai. Apesar de ele estar do lado do Pai, ainda é o Pai. Ele diz: tudo que pedirem em meu nome, o Pai o fará. Tem uma parte que ele diz: eu farei, porque ele está. Só que aqui não, aqui tudo que ele estava fazendo, as curas, os milagres, ele entendia, é o Pai que veio a fazer. Quer dizer, Jesus, por exemplo, se você ler esse texto aqui antes, que trata-se de um grande milagre. Jesus chegou diante de um homem que estava enfermo, paralítico, há 38 anos, quase 40 anos, o cara doente. E Jesus disse para ele: levanta, pega o teu leite e anda. E o homem foi curado instantaneamente, a ponto de pegar aquela cama, saiu andando. As pessoas olharam e disseram: está andando, carregando coisa hoje é sábado, você não pode carregar essa cama. Ele disse: o que me curou disse para me carregar, então, não importa. E quem te curou? Ele disse: eu não sei não. Aí depois Jesus apareceu para ele e disse: eu sou Cristo. Aí ele disse: não, foi Jesus que me curou. Aí será? Então nós temos que matá-lo, porque ele está fazendo cura do sábado e está mandando o camarada carregar a cama dele. Então veja bem, quando Jesus chegou para aquele homem e disse: levante e anda, Jesus, como ser humano, que ele está aqui como ser humano, ele não podia, não tinha como ele mesmo fazer os membros daquele homem que estavam paralíticos,
aqueles nervos que estava tudo sem movimento, sem vida. Ele não poderia pegar aquilo, esticar a força e dizer: agora esse negócio vai funcionar. Não tinha. Você vê que apesar da ciência ter se multiplicado, os médicos descobriram muita coisa, mas o médico ainda continua deixando os paralíticos, porque ele não consegue. Tem coisas que a medicina é limitada, apesar de grandes avanços. Algumas vezes já faz até coisas extraordinárias, mas nem tudo. Mas Jesus, como ser humano, não poderia fazer isso. Então, ele só tinha que fazer o quê? Falar e crer. É o que ficou para nós. Falar e crer. Crer que o quê? Que um poder sobrenatural, que era o poder do Pai, iria entrar em ação, o poder da vida, e trazer vida àqueles nervos que estavam amortecidos, aqueles membros que estavam tudo atrofiado. Era o poder de Deus. Ele sabia, é o Pai que está fazendo, é o Pai que veio fazer esse milagre. Eu apenas, aqui como homem, ele estava como homem, eu creio e eu falo, crendo que vai acontecer. Então por isso que ele deixou isso para nós, ele espera essa ousadia de nós. Por isso que os discípulos, quando foram presos e depois soltaram eles, soltaram contra a vontade, mas soltaram, e eles voltaram e se reuniram com a igreja e começaram a orar. Eles fizeram a seguinte oração, disse: Pai, Deus, olha para a perseguição que está sobre nós. Olha o que fizeram com teu filho Jesus, é o que querem fazer conosco. Em outras palavras, disseram isso, né? E eles disseram assim: olha, mas concede-nos ousadia para pregarmos a tua palavra, enquanto tu estendes as mãos e efetuas os sinais das maravilhas, as coisas. Quer dizer, nos dá ousadia, né? É o que nós precisamos, essa ousadia, que é essa disposição, essa garra de pregar o Evangelho, de crer no Evangelho e Deus agir. Porque Deus vai agir com isso. Deus não vai agir com a gente parado, quieto, no nosso lugar, como às vezes nós vemos que as pessoas querem, até autoridades querem que a gente fique, a igreja seja uma coisa morta, parada. Até alguns cristãos defendem isso. A igreja é quietinha, não saia por aí. A igreja tem que ir para a rua, a igreja tem que pregar, a igreja tem que falar de Jesus, doa em quem doer, que é para as pessoas conhecerem Deus e receberem as bênçãos dele. Porque não adianta a gente ficar dentro de quatro paredes orando para que as pessoas vivam as bênçãos de Deus, se elas estão vivendo sem conhecer Deus, vivendo no pecado, vivendo nas coisas erradas. Não adianta, Deus não vai agir nisso aí não. Então tem que primeiro levar Deus às pessoas, e vamos levar dessa maneira, ensinando o Evangelho, falando de Jesus, mostrando o poder de Deus e crendo que através de nós Deus pode fazer coisas extraordinárias, como fez com Jesus. Jesus disse: na verdade vos digo que o filho por si não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Então veja bem, Jesus estava falando dele como filho, mas eu e você podemos pegar essa palavra para nós. Jesus já fez a obra dele aqui na terra, o ministério dele está nos céus, e ele conta quem para dar continuidade à obra dele? Nós que cremos nele, nós que assumimos que somos filhos de Deus através da obra de Cristo. Então ele espera de nós que nós venhamos crer. Nós temos que pegar essa palavra de Jesus como se fosse a nossa palavra hoje. O filho, na verdade, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Então eu tenho que entender: eu sou filho de Deus, mas por mim eu não posso fazer coisa alguma. Mas se o Pai vir operar através de mim, eu posso fazer coisa extraordinária.
E ele diz assim: porque tudo quanto ele, está falando do pai, tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Espera aí, tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Será que o que eu tenho feito é igualmente o que Deus faz? Porque se eu sou filho, eu tenho que fazer igualmente. Deus cura, então no nome dele eu tenho que levar a cura, eu tenho que levar um milagre, eu tenho que levar a bênção, porque eu sou filho, eu tenho que fazer igualmente a ele. Nós temos que nos identificar com ele. E aqui que nós estamos perdendo, porque nós olhamos muito para o nosso lado humano e falamos: mas como eu vou fazer? Como é que eu vou curar um paralítico? Já imaginou? Como é que entra um cara aqui de cadeira de roda? Nós dizemos assim: como é que eu vou fazer esse cara andar? Lógico que eu, humanamente, não vou, mas com a fé viva em Deus eu posso dar a ordem e ele sair andando. Agora eu tenho que crer, como Jesus cria. Era isso que Jesus estava ensinando. Ele estava falando acerca dele, mas para nós tomarmos isso por exemplo, para nós não ficarmos chamando Deus de Pai e dizendo que somos filhos meramente por falar, nós temos que crer verdadeiramente e assumir nosso papel de filhos verdadeiros de Deus, não de filhos de uma religião morta, sem vida, sem ação. Não, filhos de Deus, que faz igual o Pai. Aí isso podemos levar para o lado da santificação, da santidade, da comunhão, do afastamento do pecado, das boas obras também, mas também do poder, do milagre. Isso aqui Jesus está falando diretamente de milagre, de poder, de fazer através de crer em Deus, porque na verdade quem vai fazer é Deus, mas através de quê? Da nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que deixa eu lembrar do versículo como está a colocação. É que Deus é poderoso para fazer, você conhece, infinitamente mais, conforme aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em vós. Que poder é esse? O poder da fé. É o poder. Então quer dizer, Deus pode fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que imaginamos receber, mas Ele não vai fazer fora de nós. É conforme o poder que opera em nós. Qual é o poder que opera na igreja? O que deve estar operando em cada um de nós? O poder da fé. O poder da fé. Sem esse poder, Deus, apesar de ser poderoso, Ele vai ficar de braços cruzados. E muitas vezes Deus está de braços cruzados na nossa vida, porque nós não estamos usando o poder que opera. E diz que esse poder, ele não vai operar, ele opera, só que às vezes nós estamos desconhecendo ele. É como se você tivesse, vamos dizer, como uma dona de casa tivesse um montão de roupa para lavar, aquelas roupas bem pesadas, e ela tem uma máquina muito boa para lavar, comparaçãozinha meio frajuta, mas uma máquina muito boa, capaz de lavar aquelas roupas pesadas, tudo lavar tranquilo, deixar quase seca para ela, como que é. Só que ela não sabe operar a máquina, ela não toma conhecimento da operação da máquina, aí ela fica sem usar, aí ela vai ter que ir nas forças, tentar resolver na força, porque ela não sabe usar, ou ela desconhece o que aquela máquina pode fazer. Você vê, vamos pegar já, nós estamos falando, pegar um exemplo na tecnologia. Hoje você compra um celular que tem um bocado de recursos para você usar. Se você não sabe usar aqueles recursos todos, você acaba não desfrutando. Às vezes tem coisa que você precisa fazer, pede para alguém fazer, porque você não sabe usar. Simplesmente. Então é a mesma coisa. Tem um poder operando em nós, o poder da fé. Você creu em Jesus? Isso é fé. Essa fé em Jesus, ela pode fazer coisas extraordinárias. Mas se eu não tomo conhecimento, não busco conhecimento do que ela pode fazer, Deus pode ficar parado na minha vida. Por exemplo, vamos lembrar quando Jesus estava no barco com os discípulos.
E o barco, aí veio uma tempestade, começou a jogar o barco de um lado para outro, coisa querendo aquela coisa, o barco querendo virar, os discípulos tirando água do barco, e aquele sufoco deles, e eles com medo, e Jesus estava dormindo no barco. Eles desesperados acordaram Jesus e disseram assim: acorda, o Senhor não se importa que nós venhamos morrer? O Senhor não se importa que esse barco vire e a gente afunde e morra afogado? Deram até uma bronca em Jesus. Aí Jesus levantou, deu ordem ao vento, a tempestade, apaziguou tudo, olhou para eles e disse assim: olha, porque vocês são tão tímidos, vocês não têm fé aí. O que era que Jesus estava dizendo para eles? O que eu acabei de fazer, vocês deveriam ter feito. Mas vocês não compreendem, o poder está sobre vocês. Quer dizer, o poder estava sobre eles, porque eles estavam com Jesus. É como o poder está sobre nós, que nós estamos andando com Jesus, buscando Ele. Mas muitas vezes não estamos compreendendo. E por não compreender, esse poder não está operando como deveria. Mas existe, porque se você creu em Jesus, isso chama-se fé. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você recebeu uma fé preciosa. Até essa fé está em mim, está em você. Só que nós estamos desconhecendo a capacidade desse poder que está em nós, de darmos, com a palavra, mudarmos uma situação, com uma oração, trazer solução ao problema. E às vezes ficamos inquietos, preocupados, ansiosos, por causa que não estamos entendendo. Continuando aqui: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O Pai ama o Filho. Ele está dizendo que Deus ama o seu Filho. Ele está falando dele, logicamente, aqui como filho. Ele está falando dele. Mas se nós confessamos Deus como Pai, nós temos que pegar essa mesma palavra de Jesus para nós. Se eu creio que Deus é meu Pai, então eu tenho que crer: o Pai ama o Filho, Ele me ama. Se você crê que você é filha de Deus, você tem que entender: o Pai ama a Filha, Ele me ama. Jesus falou dele aqui. Mas se hoje em Cristo nós somos filhos de Deus, nós temos que pegar essa palavra para nós, como filhos. Ele diz: Deus me ama. E se Ele me ama, o que Ele faz? Ele mostra-me todas as coisas. Então vou buscar isso. Deus me mostra o que o Senhor pode fazer. Porque o que é que Jesus está dizendo aqui? O Pai mostra-me todas as coisas. Ele mostra o que Ele é capaz de fazer através do Filho, o que Ele pode fazer na nossa vida. Imagina se a gente entender o que Deus pode fazer na nossa família através de nós. Quantas vezes estamos tentando resolver os problemas da nossa família, ou às vezes de alguém que está do nosso lado necessitado, e ficamos angustiados porque não podemos fazer nada, porque esquecemos: espera aí, Deus me ama, eu sou filho, e Ele me mostra. Então Deus me mostra, Pai, me mostra o que o Senhor pode fazer através de uma oração, através daquilo que de eu invocar o Teu nome, através de eu buscar a Tua face, através de eu crer no Senhor. Me mostra, me abre o entendimento. Como Deus vai nos mostrar? Nos dando certeza pela palavra. Olha que certeza Ele está nos dando aqui hoje. Nós só precisamos crer. Ele está nos dando certeza que nós somos filhos, e que Ele nos ama, e que através de nós Ele pode fazer coisas grandes. É isso que Ele está mostrando. Agora cabe a nós acreditarmos nisso, que o ver é compreender, é entender. Não é ver fisicamente, é ver através de crer, entender, compreender. Eu sei que Deus me ama, que eu sou filho, e que através de mim Deus vai curar o doente, Deus vai libertar o cativo, através de mim Deus vai mudar situações.
Eu vou dizer mais. Se a Igreja de Cristo acordasse para isso aqui, ela teria uma confiança tão grande em Deus que ela não viria se apegando tanto aos homens, ao poder humano. Coisas estavam erradas, eu vou orar, Deus vai mudar isso, porque através do clamor da igreja, Deus pode fazer coisas grandes. Mas às vezes não, aí ficamos em brigas que não convêm. Porque o pai ama o filho, mostra-lhe todas as coisas que faz. Mas temos que entender, Deus mostra todas as coisas que Ele faz. Jesus uma vez, Ele disse que não cai uma folha sem o consentimento de Deus. Então não há nada que aconteça que Deus não esteja por trás fazendo acontecer, ou pelo menos permitindo que aconteça. Porque tudo está dentro de... A gente olha o mundo e vê tantas coisas que a gente acha que está numa desordem. Mas mesmo dentro de toda a desordem que o homem causa, que as pessoas causam, que acontece, ainda existe uma ordem das coisas que Deus está mantendo. E Ele não perdeu o controle de nada. E se nós tivermos... Aí às vezes a desordem está por causa do próprio ser humano. Nós vemos, por exemplo, esses dias houve lá no Rio Grande do Sul um desastre, onde pessoas morreram ali, e muitas pessoas. E hoje estão criando lá no Rio Grande do Sul uma CPI para investigar, porque teve uma causa natural de chuva, mas pode ter também uma causa de como foram construídas aquelas barragens, de falhas humanas, tanto na construção, como talvez na falta de abertura de comportas, porque duas delas têm comporta. Teve até um jornalista que falou isso, os caras queriam até prender, processá-lo por isso, para não sair a verdade. E na própria empresa que administra a barragem, que aquilo tinha como anunciar, já que estava a uma certa distância, teria como dar um toque para as pessoas talvez saírem, e a condição de última hora, sei lá. Então eu sei que vão trabalhar em cima dessas coisas. Então quer dizer, algumas coisas a gente vê acontecendo e a gente acha que é apenas porque foi revolta, não está descontrole, mas o descontrole é por causa de erros humanos, de coisas do humano. Erro às vezes é até por causa do dinheiro, faz as coisas, mas tem que evitar algumas coisas, enfim, sempre tem a mão do homem. Então quer dizer, o mundo acontece coisas ruins, não tá, Deus não perdeu o controle de nada. E não há nada que aconteça que Ele não tenha, que Ele não permita. Algumas coisas, Deus quer conduzir a humanidade na sua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. A humanidade não quer andar na vontade de Deus, aí entra a permissão. Aí Deus permite que coisa aconteça. Por exemplo, Deus permite que a humanidade tenha maus governantes, e esses maus governantes agem no seu próprio propósito, e aí acaba muita gente sofrendo. Mas, vamos dizer, no grosso geral, Deus não perdeu. Voltando aqui, mas não é isso que eu quero falar. Não quero falar de política, nem de coisa humana. Eu quero falar de Filho de Deus. O Pai mostra o que faz. E Ele diz: e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Olha que lindo. Jesus tinha curado um homem que estava há 38 anos paralítico, que foi aquele paralítico da beira das águas que não via ali. E agora Jesus está dizendo que Deus iria fazer o quê? Deus iria mostrar maiores obras do que aquela. E disse assim: é para que vós maravilheis. Nós temos que acordar com isso, como filho de Deus. Deus, me mostre coisas grandes, para que eu possa ser usado pelo Senhor e o mundo venha se maravilhar dos teus feitos. Venha se maravilhar. A igreja precisa disso, buscar.
Nós, pregadores, precisamos, Deus, que o Senhor me mostre o que o Senhor pode fazer através do meu ministério. Mas não é só pastor, é o cristão, é o filho. Ele está falando de filho, não está falando de cargo em igreja, ele está falando de filho. Você quer filho? Deus, mostre o que o Senhor pode fazer, as grandes coisas que o Senhor pode fazer através de uma oração que eu possa fazer. Porque Deus quer usar cristãos. Ele não escolheu só usar pastor ou A ou B, Ele quer usar os filhos dele. Se todo filho de Deus compreender o que Deus pode fazer através dele, pessoas simples, que não precisa estar com cargo nenhum em igreja, porque não é cargo que dá poder, é fé. Tem gente que acha que é cargo, tem gente que acha, não, se eu for um líder de uma denominação, eu tenho um poder especial sobre mim. Pode ter um poder humano de mandar nos outros, mas poder de Deus é para os filhos, aqueles que crerem, não é pelo cargo de pastor, de líder, de pastor, ou de quem quer que seja, é de quem crê. Deus quer usar pessoas simples. Deus quer usar os filhos dele lá dentro de uma empresa. Tiver um colega doente, morrendo, ele ora, fazer uma oração e aquela pessoa ser curada. Deus quer usar filhos dele que está lá, às vezes lá no meio do mato, na roça, e uma pessoa cai lá, outra encher-se lá, está cheio de demônio, e aquele filho dele expulsar aquele demônio, orar pelo aquele que estiver doente, ele ser curado. Talvez lá no Ribeirinho, numa aldeia indígena, um filho dele chega lá. Não estou falando de missionário, não estou falando de pastor, não, filho, alguém que ouviu falar de Jesus, que creu em Jesus e que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e através disso se tornou filho de Deus, e compreende o que Deus pode fazer através da sua fé, da sua oração. Porque é assim que a igreja cresce. A igreja não cresce, não é com o pastor, não é com o trabalho de pastor. A igreja não cresceu, todo mundo coloca que Paulo pregou, encheu a Ásia Menor toda do Evangelho. É verdade que Paulo teve um ministério, saiu pregando em cidades, mas Paulo não tinha como cobrir toda a Ásia. O crescimento da igreja, ele se deu, na verdade, foi porque os apóstolos iam pregar no lugar, e ali havia pessoas que eram comerciantes, que ficavam viajando de cidade em cidade. Naquela época tinha as caravanas, e essas pessoas se convertiam e levavam para as suas aldeias, para os lugares que eles iam remotos, ia lá e falava de Jesus. Nós vemos isso quando o evangelho começa em Jerusalém, e vem uma perseguição. As autoridades em Jerusalém dizem: vamos acabar com esse negócio de cristianismo, com esse negócio de evangelho. E eles perseguem, que todo mundo some de Jerusalém, são obrigados a ser fugidos, e só fica ali os apóstolos amedrontados. Mas aquele povo que sai, eles vão anunciando, e à medida que eles vão anunciando, pessoas vão crendo. E depois os apóstolos ficam sabendo e dizem assim: eles vão fugir para Samaria. Então vai Filipe lá, Filipe vai, enche a cidade de milagres, Deus opera milagres, a bênção. E daí vai a igreja não expandiu, não foi na força de um homem ou dois. Lógico que teve as pessoas usadas por Deus, vamos dizer assim, os pais da igreja, os apóstolos, que saíram explicarem, pregadores onde eles formaram. Mas na verdade foram pessoas comuns que foram espalhando, e até hoje é isso. O erro talvez da igreja hoje é que se espera de pastor crescer a igreja, de pastor fazer tudo. Aí os pastores ficam sozinhos tentando fazer um montão de coisa. Mas a igreja, o crescimento da igreja está na mão de um povo convertido, crendo, que vão falar, que vão orar, que vão testemunhar do amor de Cristo. Imagina se cada cristão, cada membro da igreja tivesse chegando, compreendendo que ele é filho de Deus, que Deus pode usá-lo, e chegasse lá onde mora, na rua dele, onde tivesse uma pessoa doente, e dissesse: eu vou orar por você, você vai ser curado.
E ele orar, a pessoa era curada, o milagre acontecia, dizia, agora vamos para a igreja. Aquela pessoa dizia, realmente, tem que ir. Agora, não, nós estamos no entendimento, não, quem pode ser usado é a pessoa que tem um cargo. Aí o cargo fica para os pastores. Aí os pastores ficam brigando para trazer o povo para a igreja, convencer as pessoas. Aí tem um bocado de gente falando mal do pastor na internet. Aí já tem essa versão. Aí tem aquela coisa. Aí os pastores não conseguem fazer nada sozinhos, aí começa a criar moda também. Aí a igreja começa a se encher. Aí nós aproveitamos tudo que é data comemorativa, né, para atrair o povo, que o povo se atrai com data comemorativa. Vai ter um dia dos pais, então a Santa Ceia não é mais do Senhor, é o dia dos pais. A Santa Ceia, vai ter o dia das mães, não é mais Santa Ceia do Senhor, é a Santa Ceia das mães. Vai ter o dia das crianças, já não é mais Santa Ceia do Senhor, é Santa Ceia das crianças. É tanta coisa, tanta bagunça. A igreja, a vez do Natal, está a igreja cheia de decoração natalina. A igreja parece que virou o carroção Papai Noel. Sério, tudo para atrair. Por quê? Porque a igreja, que é a igreja mesmo, e que a obra que converte, a obra que atrai, que a obra que aquilo que Deus faz. Porque o que Deus faz, o mundo não pode fazer. O mundo não pode curar um cego, o mundo não pode curar um paralítico, o mundo não pode fazer o que Deus pode fazer através da igreja. E a igreja não é pastor, e a igreja não é líder de pastor. A igreja somos todos nós, pastores, membros, obreiros, diáconos ou bispos, o que a denominação denota. Isso é a igreja. E a igreja que Deus quer, no meio dela, sair usando pessoas. E usando através de quê? Dele crer. O Pai pode fazer algo, eu vou orar. Você está sofrendo, você está doente, eu vou orar. E o meu Pai vai fazer algo, eu creio. Eu estou dizendo que eu já vi isso na igreja, de pessoas que creem, pessoas comuns, simples, de dentro da sua casa, com oração, resolver o problema da família, orar e ser curado. Pessoas me diziam, pastor, eu me converti, minha família nem queria falar comigo, mas hoje, quando eles passam pelo perrengue, eles me buscam para orar, porque eu orei em tal dia, um deles estava doente e Deus curou. É isso. Agora nós temos que pegar essas palavras de Jesus, que ele está falando acerca dele, como filho, mas nós temos que pegar ela para nós hoje, como filhos, acreditar nisso. Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos ser filhos infrutíferos, que não servem para nada para Deus, porque não manifesta a glória dele. Tem gente que acha que vai manifestar a glória de Deus porque comprou um carro novo. Eu comprei esse carro para a glória de Deus. Comprei para ele passear, passeando para cima e para baixo. Não dá nem uma carona para o irmão que está de pé. É verdade. Nem uma carona que consegue dar para o irmão que está indo de pé para a igreja. Não, comprei essa bela casa para a glória de Deus. Que glória de Deus? É glória para ti. Você que está desfrutando dela. Nunca ninguém foi ainda lá nem fazer um culto lá, reunir os vizinhos todos, fazer um culto. Só para o cara divertir-se, curtir. Não, ganha um bom salário para a glória de Deus. Que glória, isso é para você passear, viajar. Isso é para nada. Se depender, eu não estou falando em todos, mas muitos. Tem cristão que prosperou, venceu. Se depender a obra de Deus dele, a igreja fecha. Se alguém tiver passando necessidade, por ele morre de fome. Que glória tem isso em Deus? Tem a dele, ele vai, passeia, tira foto, coloca na rede social, faz banquete para a família, para amigos e mostra, olha como eu tenho, o quanto eu tenho, o quanto eu posso. Isso não é glória de Deus. Lógico que Deus quer que vivemos bem, que gozamos. A Bíblia diz que Deus dá todas as coisas para gozarmos delas. Se Deus deu riqueza para o homem, ele tem que passear, ele tem que gozar daquilo, mas ele tem também que fazer algo que glorifique a Deus. Mas o que mais vai glorificar a Deus
é quando nós entendermos o que Deus pode fazer através da nossa fé. Quero que Jesus glorificou a Deus como? Curando, libertando, mostrando algo. Porque, entenda bem, se Deus me deu riqueza, e mesmo que eu use de uma maneira boa aquela riqueza para dar uma cesta básica ou atender necessidades materiais, e deve-se fazer isso, para o necessitado, as pessoas não vão ver Deus fazendo aquilo, elas vão ver eu fazendo. Se eu tiver dinheiro para me dar todo mês 20 cesta básica a 20 famílias, eu vou ter 20 famílias me amando. Eu vou ter 20 famílias, talvez não tenha certeza os ingratos, mas pelo menos vou ter uma parte de gente falando bem de mim. Agora, se Deus me usar para orar pelo paralítico e ele ser curado, o cara vai saber que não fui eu, que foi Deus. Deus será glorificado. Porque não tem como, eu não tenho o poder de curar ninguém, é de mim mesmo. Só que se eu creio em Deus, eu tenho o poder de orar e de ser curado. É o que Jesus estava ensinando. Ele disse: eu não posso, mas através do Pai eu posso. Versículo 21. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, aqui nós podemos pegar a palavra do vivificar dos mortos, não apenas morto literalmente, mas os mortos espiritual. Deixa eu ver essa palavra, outra tradução, para mim está um pouquinho diferente. Deixa eu ver essa tradução aqui. É a mesma coisa. Então veja bem. Ele vivificar. Eu quero pegar essa parte. O Pai ressuscita os mortos, os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, quer vivificar mortos? Mortos aqui não podemos falar apenas de... Jesus ressuscitou mortos literalmente, mas tem os mortos espirituais, e às vezes esses mortos são pessoas que nós amamos, mas que espiritualmente estão mortos por estarem... A Bíblia diz que o homem... Ele fala de nós, antes da gente conhecer Jesus, a gente estava mortos em nossos pecados, em nossos delitos. E tem muita gente que está morta nos seus pecados, vivendo uma vida tão pecaminosa, tão errada, tão fora de Deus, está morto, precisa ser vivificado, precisa receber a vida. O que é a vida de Deus, a vida espiritual? É o próprio Jesus no coração do homem. O Jesus quer dizer, é a fé viva naquilo que Jesus trouxe, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele ensinou. E Ele tem o poder de vivificar. Nós podemos pegar essa palavra para orarmos, para que Jesus venha vivificar muitos que estão mortos em seus pecados, seus delitos. Amém, Jesus? Bom, essa é a mensagem. E agora acho que só nos resta uma coisa, né? Creio que Deus pode, através de nós, fazer maravilhas através da nossa oração. Creio que nós em Deus podemos levar a bênção para as pessoas, para a nossa casa, para a nossa família e para tantos quantos nós colocarmos diante de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer a oração da família. Pai, aqui estamos diante de Ti, recebemos Tua palavra. Eu quero orar nesse momento, Pai, como filho, sabendo que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Quero orar, meu Deus, pelas famílias aqui representadas, e Deus, tantas outras, Deus, a família dessa pessoa, Pai, que vai
ver, meu Deus, essa mensagem, esse vídeo, Pai, através da internet, da rede social, Pai, meu Deus, da plataforma do YouTube. Visita agora com o teu poder, visita com a tua graça, meu Deus, entra com o teu poder em ação. Há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão escravizadas em vícios, mas o Senhor é Deus para libertar, para sarar e para salvar. Pessoas estão perdidas, mortas em seus pecados, mas o Senhor é Deus para ressuscitar e trazer vida para essa pessoa. Visita, Deus, agora com o teu poder, visita com a tua graça, visita cada casa, cada lar, cada família aqui representada, Pai, e onde houver o mal, onde houver a escravidão, onde houver, ó Deus, uma ação maligna, o espírito de doença sobre a família, o espírito de depressão, o espírito de miséria, ou o espírito de briga, de contenda, espírito de vício que domina a pessoa da família nos vícios da bebida, ou de qualquer outra droga, seja qual for o mal, eu repreendo, eu ordeno, digo, diabo, onde você estiver separando a família, onde você estiver destruindo a família, que o teu mal caia por terra, seja destruído, que você seja repreendido, expulso daquela casa, da vida daquela pessoa, em nome de Jesus. Meu Deus, visita a família, visita, Pai, com a tua salvação, visita com a tua graça, Pai, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. E aquele que está paralítico na vida, Deus, está paralítico, não consegue andar, a vida dele parou, parece, meu Deus, que a pessoa estacionou, meu Deus, ela não consegue dar um passo à frente, Pai. Jesus, vem libertar, vem curar, vem cura, restaura, transforma, Pai. Meu Deus, que essa pessoa receba a vida do Senhor dentro dela e ela passe a andar, Deus, que a vida dela, meu Deus, possa, meu Deus, se transformar, mudada, Pai. Pessoas que estão vivendo, meu Deus, dependentes de ajuda de governo, dependentes, meu Deus, de outra pessoa, Pai. Mas Deus, ela foi criada, Pai. A tua palavra diz que o homem, meu Deus, ele foi criado para, meu Deus, se alimentar do suor do seu próprio rosto, que o homem, meu Deus, foi feito para vencer, para conquistar, não para viver, meu Deus, dependendo de ninguém. Então estende as tuas mãos, Deus, sobre muitas e muitas famílias nesta nação, que acolhe, que desperte, que vença, meu Deus, com sua própria força. Aquele homem estava paralítico há quase 40 anos, Pai, sendo carregado, recebendo a ajudinha das pessoas, esperando a ajuda de alguém. O Senhor mudou a vida dele e disse: olha, você mesmo vai carregar o seu leito, andar com suas próprias pernas. Meu Deus, há pessoas que pararam na vida, estão vivendo, Senhor, meu Deus, como paralíticos na vida, vivendo de ajuda de alguém, dependendo de alguém. Não, Deus, essa pessoa precisa andar com suas próprias pernas. Estende as tuas mãos, abençoa, Deus, e abençoa lares, famílias inteiras, que seja repreendido o espírito do adultério, Pai, que tem destruído o casamento, que tem destruído família, o espírito do alcoolismo, que tem destruído famílias, Pai, eu repreendo em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, visita com o teu poder, visita com a tua graça, Pai, e abençoa a família, em nome